Seja muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso da Convicção Editora e vamos tratar neste vídeo sobre o tema a ocupação da terra, numa alusão aos textos bíblicos, conforme Josué capítulo 12, versículo 1 ao 6, capítulo 13 ao 17 e capítulo 18, versículo 11 até o versículo 28, e, por fim, o versículo de número 19. O nosso texto áureo, nós vamos projetar o capítulo 14, este que você está visualizando, do versículo 1 até o 2. E o que nos diz nesse trecho de ouro, conforme destacado em nossa lição, na página de número 22. Nos diz assim a palavra do Senhor: Isto, pois, é o que os filhos de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir, por sorte da sua herança, como o Senhor ordenara, pelo ministério, pela mão de Moisés, acerca das 9 tribos e da meia tribo. Este é o texto áureo, e a gente vai começar então a introdução na revista. Após as vitórias e conquistas com Deus à frente do seu povo, finalmente chegou o momento de ocupar a terra prometida. Havia uma promessa para o povo de Israel, eles iriam para Canaã, a terra que mana leite e mel, e agora já estão nestas terras e elas estão sendo ocupadas pelos verdadeiros donos, aliás, legítimos proprietários, terras conquistadas com muito suor e lágrimas. Esta foi a assertiva, conforme a página de número 11 já mencionada. No tocante à introdução bíblica, baseada no texto que nós já lemos, a gente observa que entre o versículo 1 até o 5 contém uma introdução. E lá no capítulo 19, versículo 51, ocorre a conclusão. É porque o narrador, o escritor, eu digo narrador primeiramente porque o texto era lido, era passado através da oralidade e, por sua vez, foi colocado num papel, melhor dizendo, de uma forma escrita. Então, o narrador ele vai fazer uma moldura com essa sessão, que começa tanto com a fé, modelar tanto de Caleb, conforme o capítulo 14, versículo 6 até o 15, quanto a fé de Josué, que está descrita no capítulo 19, versículo 49 e 50. Esses dois heróis da fé, que sobreviveram às suas próprias gerações, reivindicaram sua herança e a possuíram. A introdução à distribuição do território a oeste do Jordão indica a terra, mas somente a terra? Não. Os administradores, o método, as tribos e a garantia legal. Os egípcios, para se ter uma ideia, referiam-se à terra como Canaã, o termo que foi administrado e aqui empregado para o território em questão. Em última instância, foi o Senhor que dirigiu a distribuição por meio de sorteio. A gente vê isso no capítulo 13. Eu vou fazer aqui a localização, capítulo 13, versículo de número 6. Veja bem o que nos diz. Todos os que habitam nas montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, todos os sidônios, eu os lançarei de diante dos filhos de Israel. Tão somente fazem que a terra caia a Israel em sorte por herança, como já tu tenho mandado. Ou seja, a gente vê que era uma
uma ação de Deus, uma determinação divina. E ao passo que o sacerdote Eleazar, Josué e os chefes do clã das tribos, esses chefes dos clãs das tribos eram os cabeças dos pais das tribos, das tribos, eram os chefes, né, vou dizer assim, subtribais, mediaram a decisão e a administração. Eleazar é mencionado primeiro porque Josué ficava diante dele na entrada da terra, da tenda do encontro. Lembra aquela expressão tenda da congregação? Era a tenda do encontro. E lhe pedia para que consultasse o Urim e o Tumim, que eram instrumentos que respondiam sim ou não às indagações específicas. A gente vê isso direitinho e de uma forma mais detalhada no capítulo 18 de Josué, no versículo 1 até o 10. E se você quiser um texto para fazer um paralelo, uma comparação, pegue Números 27, versículo 21. Dito isto, e feitas as anotações, aqui estão em vista as 9 tribos e meia do lado ocidental, não as 2,5 do lado oriental. Em Israel, o primogênito recebia uma bênção dobrada. Contudo, Jacó, o pai de todas as tribos, fez uma exceção. Ele passou por cima de Rúben, seu primogênito, nascido de Lia, esposa não amada, e deu a porção dupla a José, o primogênito de sua amada Raquel. E ele fez elevar os 2 filhos de José, Manassés e Efraim, à plena condição de tribo ao lado de seus próprios filhos, Rúben e Simeão. A gente vê isto lá em Gênesis 48, versículo 1 até o 9. E mais tarde, a lei mosaica proibiu tal prática. Os levitas foram de novo excluídos, e no capítulo 13, versículo 14, destaca-se sua herança espiritual. Aqui se cuida de suas necessidades práticas. Vamos aqui, já que a gente está no capítulo 13, nos reportar ao versículo 14. Então, somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Ou seja, os levitas, aqueles serviçais do templo, aqueles que carregavam a água, aqueles que faziam a manutenção de todo o templo, por exemplo, e antes disto, no tabernáculo, enfim, os levitas que cantavam, os levitas que faziam uma série de outras, exerciam uma série de outras funções. Eles tiveram, sim, uma herança, mas herança espiritual, não uma herança material. A tribo de Levi, eles não possuíram nenhum metro de terra. É isto que o texto nos diz e é isso que nós aprendemos com a Bíblia. Os levitas foram, então, excluídos, a gente observa, e eles tinham apenas as suas necessidades básicas, por dizer assim, supridas. Ninguém menos do que Moisés, em outras passagens, que era chamado de o servo do Senhor e o homem de Deus, aprovou esse procedimento. E a ideia, algumas vezes, foi repetida no versículo 2, 3 e 5, visto que os clãs seguiram com perfeição a legislação de Moisés e eram válidas as reivindicações que tinham feito. Voltando agora para a nossa revista, o primeiro tópico, eu vou aqui fazer a localização, é capítulo 12, vai do versículo 1 até o 6. Fala sobre a terra dada às 2,5 tribos. Ou seja, foram vitórias marcantes do povo de Israel para conquistar a terra prometida. Nos 6 primeiros versículos de Josué, capítulo 12, temos o relato dos reis que
os israelitas derrotaram para possuírem a terra são eles: Sion, rei dos amorreus, e Og, rei de Bazã. E foram muitas as conquistas, e Moisés e os israelitas os derrotaram, e após a vitória, Moisés distribuiu a terra entre os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Agora, voltando ao capítulo 13, nós temos o segundo tópico da revista, que vai do versículo 1 até o 7, que fala sobre o território ainda não conquistado. Porque Josué, ele já estava velho, isso mesmo. Ele já estava velho e avançado em idade, e aí havia muita terra para conquistar. Quem estava falando isso era o próprio Senhor. Estavam as terras das regiões dos filisteus e as dos Jureus. Era necessário repartir a terra de Israel como herança às novas tribos e a meia tribo de Manassés. A outra meia tribo, os Rubenitas e os Gaditas, já haviam recebido a sua herança do Jordão Oriental. E certas regiões, dentro das fronteiras ideais da Terra Prometida, permaneciam conquistadas. Logo no início do 12º século a.C., os filisteus fizeram uma ocupação em meio à planície litorânea meridional. Estabeleceram ali cidades, no total de 5. Os Jesureus, uma tribo de Canaã meridional, ao sul da Filistia, e os aveus que moravam na vizinhança de Gaza. Tem ainda Meara, Afeca e a terra dos Gebalitas ficavam todos no território dos fenícios, que também às vezes eram chamados de sidônios. Então, este é o segundo tópico da nossa revista. Depois de ter falado sobre a terra dada às 2,5 tribos, no capítulo 12, o território ainda não conquistado, no capítulo 13, do versículo 1 até o 7, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a herança das tribos transjordânicas. Com base nesse próprio capítulo, vamos apenas nos situar a partir do versículo de número 8. Isso mesmo. Porque Moisés deu como herança às tribos de Ruben, Gade e a metade oriental de Manassés o território da Transjordânia. Tudo está registrado nos versículos de 8, que começa aqui, então esse destaque, começa daqui do 8 e vai até o versículo 14, que também destaquei. Fiz o destaque no primeiro versículo aludido e o último para que você possa se situar e, sobretudo, ler na sua Bíblia. Mas nos versículos 15, quando começa assim, Moisés deu a tribo dos filhos de Ruben conforme as suas famílias e assim por diante, até o 33, é tratado a respeito dos limites das cidades e cidades das tribos transjordânicas. Por causa de quê? Porque o território de Ruben, de acordo com os versículos 15 a 23, eram limitados pelo rio Arnon, no sul, pelo Vade Esban, no norte, e pelo Mar Morto e o rio Jordão, no oeste, até as margens do deserto do leste. O território, então, de Gade estava em Gileade e incluía a parte setentrional do reino de Sion. Eles ocupavam uma faixa de território de largura indeterminada, nós não sabemos, é verdade, incluindo todo o barranco oriental do Vale do Jordão até a extremidade meridional do Mar Kinerate. O território oriental de Manassés incluía metade da região montanhosa de Gileade, para o norte de Manaim, as aldeias de Jair, na extensão de Bazã, ao sul do rio Jarmuque, e o território do reino de Og, em Bazã, para o leste e nordeste do Mar da Galileia. A tribo de Levi, como dito anteriormente,
não recebeu herança material, é bom que se diga, porque ela tinha o quê? O Senhor por herança. Quero apenas não fazer uma provocação, mas muitas pessoas acham que existem levitas nos dias atuais. Eu digo com todas as letras de alto e bom som. Não existem mais levitas nos dias atuais. Ou seja, essa ideia errônea de chamar os cantores nas nossas igrejas evangélicas de levitas não se sustenta biblicamente falando. Aliás, os levitas não apenas cantavam, eles eram, vou dizer assim, os serviçais do templo antes do tabernáculo. Eles colocavam a mão na massa, eles faziam inúmeras funções e servia de uma forma exclusiva ao Senhor. O sacerdote, por exemplo, era da tribo de Levi. Por isso, aquela expressão de sacerdotes levíticos, ou seja, indicando a tribo. Mas a tribo de Levi, como a gente viu, a tribo não herdou nenhuma herança material, somente a espiritual. E hoje as pessoas querem ser, entre aspas, levitas, mas ignoram esses fatos também. Porque, como levitas, elas querem que bênçãos não apenas espirituais, mas, sobretudo, materiais. Ora, não faz jus, primeiramente, ao emprego do termo levita, e segundo, que não há mais tabernáculo, não há mais templo, logo não há mais sacrifícios, logo não há mais necessidade de sacerdotes ou de levitas atuando num espaço físico delimitado conforme foi no período do Antigo Testamento. Desta forma, assim, eu até entendo o desejo das pessoas de quererem se identificar com uma figura importante no passado, que eram homens que ficavam a serviço do Senhor, não apenas, repito, na área da música, mas em muitas outras funções, mas ainda assim nós não temos, pelo menos na Igreja de Cristo, na Igreja Cristã, portanto, essa terminologia levita. Dito isto, a gente pode prosseguir, porque o próximo tópico fala sobre Caleb. O Caleb ele vai se encontrar aqui, eu vou deixar aqui destacado, capítulo 14, vai ser do versículo 1 em diante, porque o nome, o próprio povo, na verdade, era responsável pela repartição da terra, e Josué, ele também contribuiu para organizar a ocupação da terra. Você observa que Josué era um homem, um líder, mas ele participava de várias coisas, inclusive na organização, isto é, na distribuição para a organização da ocupação da terra. Há uma tradição que atribui a Eleazar, o sacerdote que é filho de Arão, como responsável junto com Josué. Os versículos 3 e 4 explicam como foram ocupadas as terras das 12 tribos. E conta isso aqui, ó, versículo 3 e 4. Caleb, a gente vai observar, reivindicou a herança prometida. A herança prometida a quem? A Moisés, em Cades Barneia, porque eles perseveraram em seguir o Senhor em sua espionagem na terra. Haviam passado 45 anos, meus irmãos, desde a promessa do Senhor de que Caleb receberia uma herança na terra de Canaã. E Caleb estava com aproximadamente 85 anos. E Deus preservou a sua vida, as suas forças, e ele recebeu a herança. Deus se manteve fiel, porque Deus, de fato, é fiel para com aqueles que o seguem com integridade, e Caleb ficou com as terras de Hebron. Lembrando que
Havia promessa inicialmente para Moisés, mas devido àquela desobediência, quando o Senhor dá uma ordem para ele, ele faz uma outra coisa, Deus sentencia ou pune Moisés, porque Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, tampouco do seu servo Moisés. Não sei se eu falei Josué, mas é de Moisés que estou me referindo. E Moisés, então, ele não adentra a terra prometida. Ele avista a terra de longe. Ele vê aquela terra que manda leite e mel, mas ele não adentra a terra prometida. Por causa de quê? Irmãos, independente se é um profeta, patriarca, juízes, sacerdotes, levitas, reis, governantes, pastores, diáconos, enfim, crentes em Jesus, Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. E com pecado não se brinca. E, aliás, já que todo pecado praticado na face da terra, de uma certa forma direta e indireta, nem uma coisa ou outra, não. Há duas coisas. É uma ofensa ao Deus Santo, ofende a santidade divina, o pecado ofende profundamente essa santidade divina, então isso significa que com Deus a gente não brinca. Com Deus não se brinca. É o que a gente aprende, porque alguém vai dizer, Deus é amor. Sim, Deus é amor. Não tem dúvida disso. Mas ele também é um Deus zeloso. Ele é um Deus que tem brilho, que tem capricho. É um Deus santo e, por isso, requer santidade nas ações dos seus súditos, dos seus filhos, das pessoas as quais são os seus seguidores ou fiéis, quando não, adeptos da religião, vou dizer assim. Da religião dentro do contexto antigo, o judaísmo, e no contexto do Novo Testamento, do cristianismo, que ele vai fazendo com que haja uma separação do judaísmo e depois ganha corpo o cristianismo e Deus continua requerendo santidade dos nossos atos, porque ele é absolutamente santo. A gente tem um outro tópico, que são vários tópicos, os limites de Judá, está no capítulo de número 15. Eu fiz, agora observei que estava no capítulo 16, por isso que vocês não identificaram quem deu uma pausa para ler. Vou aqui fazer capítulo 14, vou fazer uma digressão aqui, vou voltar 14 do versículo 3, agora sim, 3 a 4, vou deixar aqui o destaque, você pode dar uma pausa, pode até ler. Esses versículos explicam como foram ocupadas as terras pelas 12 tribos. Dá uma pausa no vídeo, faz a leitura, ou se não, na sua Bíblia, e depois continua. Porque depois que eu estou falando aqui, eu fui ver que estava no capítulo 16. Eu não fiz a marcação correta aqui no notebook. Mas agora sim, no capítulo 15, vamos aqui, capítulo 15, agora sim, no versículo 1 até o 12, vai falar sobre os limites de Judá. Incluía o território de Simeão, abrangia uma área grande, constituída da região que era montanhosa, o Negueb, a Arabá, a Baixada e as Faldas, as planícies litorâneas, meridional, e incluía também o território o qual foi distribuído. No versículo 13 até o 19, começa aqui, ó. 13 vai até o 19. Constitui essencialmente a conclusão da apresentação de Hebron a Caleb. Caleb, ele realiza o desejo do seu coração e expulsa de Hebron os Anaquins, ou seja, os três filhos de Anak, que é Sesai, Aimã e Talmai, e os versículos 15, este aqui, ó, 15
até o 19, vou deixar em destaque, 15 até 19, é toda essa porção aqui, ó. Pode também dar uma pausa, clicar, ele vai mostrar sobre a tomada de Debir por Tiniel, que era parente de Caleb. Ele se casa com Axa e torna-se genro de Caleb. E ele pediu fonte de água e seu pai lhe deu. Aqui está a informação, o Daniel, ó, pois tomou a coisa o Daniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e deu-lhe a sua filha Axa por mulher. Versículo 9, 19 é na íntegra, é isso aqui, ó. Então lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Tem uma lista no versículo 20 em diante, que fala sobre a herança, né? Esta é a herança da tribo dos filhos de Judá, segundo as famílias. Essa listagem vai, gente, do versículo 21, olha só, começa aqui no 20, vai do versículo 21, eu estou passando aqui o mouse, até o versículo 63, isso mesmo, olha só a listagem. Até o 63, isto é, até o término. Sobre as listas, que é enorme, estão agrupadas algumas seções de acordo com as regiões geográficas principais em que se localizavam. E 12 áreas foram representadas nesta lista oficial. Já no capítulo 16, a gente está aqui, deixa eu passar aqui, subir um pouquinho, do versículo 1 até o 10, a gente vai ver que começa falando sobre os limites das tribos de José. O texto fala do limite oriental de Efraim, que começava lá no norte, 11 quilômetros para o sudoeste de Siquém, alcançando, portanto, o Vale do Jordão, em Atarote, em seguida, aquela margem meridional, digo, a margem ocidental do vale para o sul, até encontrar o limite meridional, um pouco para o norte de Jericó. Um detalhe importante, os efraimitas não expulsaram os cananeus de Gezer, melhor dizendo. E os cananeus tornaram-se servos sujeitos ao trabalho forçado. No capítulo 17, agora a gente adentrou do versículo 1 até o 13, tem que ler todo o texto, né? Está aludido. Os 6 filhos de Manassés são mencionados em um documento do século 8 de Samaria, num contexto que sugere que possivelmente representem áreas administradoras ou administrativas de Israel ocupadas pelos clãs. Os autores que comentam a respeito dos limites de Manassés dizem que é vaga, ou seja, fragmentária a explicação. Descreve um eixo noroeste-sudoeste pelo centro de Manassés, mas os versículos 12 e 13, vamos ver aqui na Bíblia, 12 e 13, vai dizer que os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes das cidades que os cananeus residiam. Mais tarde, os cananeus foram sujeitos a trabalhos forçados. Vamos ver então o que diz a Bíblia? E os filhos de Manassés não puderam expelir os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças os filhos de Israel, fizeram tributário aos cananeus, porém não os expeliram de todo. É isso que a Bíblia nos diz. Já ainda no capítulo 17, no versículo 14, vou deixar o versículo aqui em cima, em destaque, ó. E agora aqui o versículo 15, Josué desafia os filhos os filhos de José para ganhar espaço extra, uma vez que eles haviam reivindicado uma parte adicional. Josué fala de derrubar o bosque, e Josué disse às tribos de Efraim e Manassés
que a região montanhosa seria deles, e para isso deveriam cortar o bosque, e eles teriam a incumbência de expulsar os cananeus que tinham carros de ferros e eram fortes. O que a gente vê quando a gente lê até o versículo de número 18. Ó, carros fechados, em algumas versões, carros de ferros, eles tinham um certo poder, vou dizer assim, bélico, e que teriam que conquistar ainda expulsando os cananeus. No capítulo 18, que é o penúltimo tópico da revista, é muito tópico, gente. Vocês não têm ideia. Quem não tem revista não tem uma ideia de quantos tópicos nós temos dentro desse assunto. Mas o mais importante para mim é você fazer uma leitura no seu texto, na sua Bíblia, destes textos bíblicos que foram mencionados lá no início da lição. Isso para você ter uma ideia. No capítulo 18, no versículo de número 11, vou deixar aqui projetado, de 11 a 20, embora na tela só apareça nesse momento de 11 a 14, mas falam a respeito dos limites de Benjamin, limite que corresponde à limitação meridional de José do Jordão para o oeste até Bet-Horon de baixo. Deste último ponto para o sul, até Quiriote, no limite de Judá, ficava o limite de Benjamim, que coincidia com o limite de Judá. E isso são algumas informações que a gente vai ver, não apenas em comentário bíblico, mas também se você tiver uma divisão dessa partilha num gráfico, ou quando não, no mapa, para que você possa ter uma ideia. Os versículos 21 até o versículo em diante, do 18, 21 a 27, deixa eu ver, 21, deixei aqui em destaque lá acima, você observa que começa a falar sobre cidade de Benjamin. Existiam dois grupos, ou dos agrupamentos da cidade. O primeiro grupo abrangia as cidades do lado oriental e se estendia pelo sudoeste de Efraim, o segundo grupo para as cidades do lado ocidental. A gente tem informação, no capítulo 19, quando a gente avança, de que as demais heranças foram distribuídas. Porque no capítulo 19 vai mostrar que foi distribuído a Simeão, Zebulon, Isacar, Assé, Naftali, Dan, Josué, e os israelitas reconheceram os esforços de Josué e deram a herança no meio deles, conforme a ordem do Senhor, deram a cidade que ele pediu, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, e ali edificou, ou melhor, reedificou a cidade e habitou ali. A gente vai para a finalização da revista, eu já estou na página de número 25, e faço a leitura na íntegra, conforme a revista Compromisso. Como é gratificante o líder chegar à etapa final. É maravilhoso ver tudo concluído depois de tanto esforço, muitas batalhas e embates. E Josué teve a alegria de ver as terras ocupadas pelo povo de Israel em um trabalho conjunto com o sacerdote Eleazar. Detalhe, essa colocação é dentro de uma perspectiva do Antigo Testamento que incluía literalmente batalhas e embates, tá certo? Contudo, em um Novo Testamento, nós não somos instados a pegar em armas, a lutar contra a carne ou contra a sangue, certo? A gente precisa se manter atento, vigilante. Sabemos que o diabo ele anda em nosso redor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Porém, nós utilizamos as armas espirituais. E se nós nos sujeitarmos ao Senhor,
o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, ele não terá nenhum poder, nenhuma possibilidade de investir sobre nós, porque nós nos submetemos a Deus e resistimos ao diabo usando as armas espirituais. Entre as armas espirituais, eu cito a oração e, sobretudo, a palavra de Deus. Prossigo a leitura. Quando temos uma tarefa a executar, não podemos procrastinar. É necessário fazer o que tem que ser feito. Isso é importante porque o que, o que tem que se fazer, a pessoa precisa já assim, realizar ou executar e não protelar. A nossa questão, uma questão talvez até de cultural, a gente deixa tudo para a última hora. A gente precisa fazer uma coisa, mas a gente deixa para cima da hora, em cima, se aproximando. Não, gente. Nós precisamos nos organizar, fazer planejamento, precisamos, enfim, separar tempo, ver as prioridades, ver aquilo que é mais importante, fazer com que a gente seja bons mordomos do tempo, da mente, do corpo, enfim, em várias áreas da nossa vida, para que a gente possa planejar e, tendo já um projeto, poder executar. O autor da revista fala que lá na frente vamos comemorar a vitória daquilo que foi idealizado, ou seja, Deus tinha prometido a terra prometida, desculpa a redundância, Deus tinha prometido ou feito uma promessa, eles conquistaram a terra prometida com muita luta, algumas derrotas, mas conquistaram, e isto foi realmente uma vitória atribuída ao Senhor dos Exércitos, vamos dizer assim. O povo passou no deserto até chegar à terra que mana leite e mel, que, como eu disse, foi a terra prometida, a terra de Canaã, e valeu a pena. Valeu a pena, sim, para o povo judeu, para que eles se adentraram, possuir a terra prometida. E finaliza dizendo que confiar na direção de Deus e seguir as suas ordens foi o segredo do sucesso. Este foi, sem dúvida, o segredo do sucesso, e o segredo do fracasso foi justamente a desobediência em alguns momentos. Em alguns momentos, dentro do livro de Josué, que a gente viu algumas derrotas por não consultar a vontade do Senhor, por ter pecado no meio do povo, etc. E tal. Fiquemos com esta lição, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, e nós, a partir da semana que vem, a partir de segunda-feira, eu estou gravando no dia 23, vai ser colocado na plataforma do YouTube daqui a pouquinho. Mas eu quero dizer aos irmãos que a partir de segunda-feira que vem, a gente vai colocar a lição de número 5 na plataforma do YouTube, nesse cantinho teológico, e a lição número 5, deixa eu ver aqui, comprometidos com o passado, ainda com base em Josué. Essa lição vai sair com antecedência para que algumas pessoas, que é um professor de EBD, que é um aluno, possa se situar antes de adentrar a sala da escola bíblica no domingo próximo, o seguinte, tá bom? Deus abençoe sua vida. Até a próxima lição.